A internet não será ferramenta de Deus para o cristianismo verdadeiro nestes últimos tempos. Como deverá funcionar o cristianismo verdadeiro nestes últimos tempos? É preciso mudar muita coisa, mas o que podemos dizer é que o que Deus quer é que seja como foi no início do cristianismo. Como Jesus fez, como a igreja primitiva fez e como o evangelho se espalhou. Vamos procurar entender isto. E o problema é se afastar do primeiro amor, a situação de nossos dias. E o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 11:3, nos alerta sobre isso. Eu temo que, assim como a serpente enganou a Eva, vocês sejam enganados também e se apartem da simplicidade do evangelho. Você quer coisa mais complicada do que um evangelho organizado para viralizar na internet? É totalmente diferente. Você já observou as características de quem prega na internet e viraliza e faz sucesso? Não é um cristianismo verdadeiro, aquilo é um cristianismo midiático, é publicitário, aquilo é teatral, aquilo não é verdadeiro, mas é o que as pessoas gostam. Me enganem que eu gosto. É o pensamento moderno. Eu quero ver uma coisa bonita, eu quero ver um show maravilhoso, uma pregação que me faça bem. Pode não ter nada de verdade, nem de bíblico, mas eu quero que me faça bem. É isso que está viralizando na internet, nos meios gospel, infelizmente. Mas é uma evolução. Antigamente, as igrejas eram pequenas, as pessoas todas se conheciam numa igreja, havia noção de membresia, ser membro de uma igreja. Hoje não existe mais isso. As grandes igrejas são massificadas e não tem o mínimo sentido falar em membro, a não ser na hora da contribuição. Mas fora isso, ninguém se compromete com ninguém, ninguém tem interesse na vida de ninguém. Eles estão preocupados em assistir os shows religiosos ali, que são produzidos em geral uma vez ou duas por semana. Isto não é o que Deus quer. Isto não é cristianismo, é uma ficção religiosa. Aparência. Normalmente, uma reunião grande dessas, o pregador leva 3 dias preparando a mensagem, 30, 40 minutos, que ele vai pregar, ensaia, como vai falar para agradar as pessoas. Aliás, precisa também gravar para viralizar na internet. Então, ele se prepara bem. 3 dias vão gastar também os que vão ensaiar para aquele grande evento, aquele culto maravilhoso, vai reunir multidões, vai ser gravado, transmitido, então os louvadores, os testemunhadores, toda a programação vai ser previamente preparada, ensaiada. Não é isso que Deus quer. Um período de 3 dias preparando uma reunião, já deveria ter mais de 10 reuniões, muita reunião de estudo bíblico, de oração, de visitação, preparação, células, intensidade e não publicidade. Algo para plateia, algo para viralizar na internet. Infelizmente, a massificação das igrejas, que criou as mega igrejas nos Estados Unidos, que se espalharam pelo mundo, acho que as grandes ficam na África, Nigéria, por exemplo, na Coreia do Sul, ali em Seul e nas cercanias de Seul, e os Estados Unidos também têm alguns grandes templos, e essa ideia megalomaníaca veio para o Brasil também. Existem grandes templos, uma disputa de denominações para construir grandes templos. Isso é terrível para o evangelho. Os grandes templos convidam para
um cristianismo artificial que vai ser apresentado ali, não é o dia a dia da vida do cristão. Olha que coisa impressionante, parece um estádio, super estádio de futebol, uma imensa multidão ali assistindo aquele show preparado, ensaiado. Mas isso não pode ser todo dia nem toda hora, porque perde a graça também. Ali tem pessoas que vêm de longe para assistir. O objetivo é assistir. E lá na frente, quem prepara é produzir um grande show maravilhoso para agradar. Nada que a Bíblia ensine, nada de mutualidade cristã, nada de compromisso, de comunhão, nada de confessar pecados, viver a vida cristã, se interessar pelo irmão, amar o irmão. Esses grandes shows religiosos não tem nada disso. E eles vão enfatizar necessariamente uma vida cristã egoísta. Busque a bênção, meu irmão. É para você, sua vida vai melhorar. Você vai ficar próspero, você pode resolver seus problemas, tome posse disso para você poder dormir bem e viver bem, é para você ser feliz, você se sentir melhor. Um evangelho antropocêntrico, um evangelho egoísta, não é o que Deus quis, não é o que Deus quer. Bom, evolução da massificação, o tamanho das igrejas leva à massificação, que leva à globalização, à internet. É evidente, a internet é o veículo que pode alcançar 10 vezes mais do que os que estão presentes ali. No nosso meio mesmo, tão fraquinhos e usando mal os instrumentos de comunicação, nós devemos ter talvez bem mais de 10 vezes o número de participantes de nossos cultos do que presencialmente. Mas isso é a tentação de toda igreja massificada. Já que fazem um show para 1.000, 2.000, 10.000, 20.000 pessoas, 50.000 que estão ali, por que eles não multiplicam isso por 10, por 100, para atingir milhões de pessoas? Eu lembro de uma igreja que contou essa vantagem. Fizemos um culto que foi transmitido por TVs e veículos de muitos países do mundo. Atingimos não sei quantos milhões de pessoas e contaram vantagem daquilo tudo, daquela reunião que atingiu milhões de pessoas. Isso é a glória humana. Não é a glória de Deus. A glória de Deus é ver muita gente como Jesus, um a um, reunindo muitas reuniões de 2 ou 3 em todo lugar, aos montes, todo dia, toda hora, com intensidade. Bem, eu falei do crescimento, aumento numérico das igrejas, que leva necessariamente à massificação. Numa igreja de 500 pessoas ou 1.000 membros, não tem a mínima possibilidade de membros se entrosarem uns com os outros e poderem ter comunhão. Isso fica alijado. Tem que haver um esquema de massificação. A massificação leva à divulgação, à publicidade. E a publicidade leva ao anonimato completo, que é a negação da igreja. Bom, a internet hoje é o veículo que igrejas estão aproveitando. Já há igrejas aproveitando a IA, igrejas que estão aí utilizando ferramentas tremendas para pedalar audiência. Existem igrejas que estão super especializadas em usar a internet para viralizar, atingir muita gente, para faturar ofertas com isto. São super especialistas. Eles não são os mais espirituais. Não são pessoas que vivem uma vida santa, mas são pessoas super especializadas em usar a internet. É bom a gente lembrar que a internet, em essência, é mundo. É um instrumento de Satanás. É o 666. A internet não deixa de ser esse instrumento. Bom, um evangelho que é transmitido através da internet fica sujeito às ferramentas, aos algoritmos
da internet, que vão filtrar certamente aquilo que eles não querem. Não vão divulgar aquilo que eles não querem, que não se coaduna com os objetivos. Mas um culto onde a vanglória é toda para o líder, eles vão ter o máximo prazer em divulgar isso para milhões de pessoas, porque a glória do líder não é de Deus. Deus não tem nada a ver com isto. Hoje, a internet está se sofisticando de uma tal maneira, e eu vou falar muitas vezes nisso, a IA, a inteligência artificial, é a religião do futuro, a religião que vai criar um avatar ali, tipo um Barack Obama. Aliás, a Universidade de Washington, nos Estados Unidos, já fez isso, criou um Barack Obama sintético. Analisaram muitos discursos dele, palavras, áudios, tomaram imagens dele e aperfeiçoaram uma ferramenta de uma tal maneira que criaram um Barack Obama sintético, que fala dos principais assuntos de cultura, de história, de turismo, de artes, música. Um Barack Obama maravilhoso que fala sobre tudo. Pois é, o anticristo vai ser uma pessoa adorável, uma pessoa adorável. O mundo vai adorar o anticristo. E eles vão, com a IA, fazer isso ser agradável, chegar não na frente de uma tela, mas envolver você com os óculos de 3D, 3 dimensões, o fone no ouvido. Você vai imergir naquilo ali, e então aquele boneco ali, digamos assim, a imagem que fala, já leu isso no Apocalipse, a imagem que fala é a IA. Então aquele boneco ali não é um Barack Obama, é um boneco criado ali, mas é um boneco maravilhoso que agrada a você e a todos os outros que estão na internet, porque fala o que você quer ouvir. Eles fazem pesquisa de opinião para isso, a IA traz isso numa fração de segundos. O que você quer ouvir é o que aquele boneco ali, o Barack Obama, vai falar. Esse método, a IA, tem uma capacidade de buscar milhões, bilhões de informações assim num segundo, e vão dizer o que você quer ouvir, o que todas as pessoas querem ouvir. Será um maravilhoso salvador do mundo, o anticristo, e o mundo vai adorar. Mas espera aí, e os crentes na internet vão acabar sendo atingidos por isso também. Ou você acha que você vai usar a internet só naquilo que você quer? A internet vai respeitar o seu direito e não vai trazer nada mais para você. Você que conhece a internet, que usa as redes sociais, sabe disso, né? Junto com algo que você pede, traz 500 coisas que você não pede, e não vai ser diferente. Você vai para lá para ouvir o seu pastor na internet, e você vai acabar ouvindo esse boneco que vai falar coisas mais maravilhosas do que o seu pastor, e você vai acabar ouvindo. Os crentes vão ser enredados também, e a multidão da população do mundo vai ficar maravilhada. A IA vai se reproduzir aos montes, serão bilhões de robôs, de computadores no mundo inteiro, trazendo tudo para envolver você ali. Agora a Bíblia diz que você aceitar isso, você não vai ter parte com Deus. E qual é a nossa solução? Meu irmão, fuja disso daí, saia da internet, ocupe o seu tempo, o dia todo e a semana inteira, com reuniões de 2 ou 3. Estude a Bíblia, não só 30 minutos, 40 minutos de uma pregação na igreja, mas 2 horas, ore mais 2 horas, ore junto com os irmãos, com você aqui, ali, acolá, todos os dias da semana, em todo lugar. Centenas de reuniões por semana, ao invés de uma só ensaiada, um show para ser transmitido pela internet, nada disso. Muitas reuniões, envolvimento de cristãos com cristãos, envolvimento pessoal, presencial, é a ferramenta que Deus quer para resistir à internet.
Se você ficar na televisão, na internet, no celular, você vai ser envolvido por isso e automaticamente vai ser levado para esse mundo de adoração ao anticristo, o espírito do anticristo e depois a ele próprio. E a solução, o cristianismo que Deus quer é o mesmo dos primórdios da igreja cristã, para todo lado, salgando o ambiente pessoalmente, com reuniões de 2 ou 3 em todo lugar. Faça reuniões o dia todo, com irmãos, com não irmãos, visite casas, ocupe o seu tempo com isso. Não vai ter muito tempo para a internet, não vai receber a lavagem cerebral da internet, o que muitos crentes já estão recebendo, várias horas por dia em cima do celular, recebendo a lavagem cerebral. Imagine, quando isso for mais envolvente aí, com imagens, com 3D e sons maravilhosos, vai ser muito envolvente, uma lavagem cerebral sem precedentes. Para fugir disso, só tem uma solução, não é reunião uma vez por semana de igreja. Assistir culto uma vez por semana é brincadeira de religião. Se você quer viver o verdadeiro evangelho, é reunião de 2 ou 3 em todo lugar, todo dia, ocupando o seu tempo. Isso fortalece a fé dos irmãos, a sua comunhão, isso cumpre a vontade de Deus, edifica os irmãos, aprofunda a gente na Bíblia. Agora, não pense que uma pregação de meia hora, 40 minutos por semana naquele culto bem ensaiado, especial, que é um show, que isso vai alimentar você espiritualmente. Quem se alimenta uma vez por semana de uma pregaçãozinha aguada, ensaiada, enfeitada, isso não é alimento, não vai conseguir crescer espiritualmente, nem resistir às tentações. Não vai dar para resistir às tentações. Vai ceder ante a lavagem cerebral do mundo e você não vai conseguir se firmar. Meu irmão, comece a sair já desse ambiente para não ser envolvido pela inteligência artificial, que é muito mais inteligente do que você. Se você ficar na internet, a inteligência artificial vai envolver você porque ela é muito mais inteligente do que você. A solução é sair daí e ocupar o seu tempo presencialmente com reuniões de 2 ou 3 todo dia, o dia todo, onde você for, para poder viver o verdadeiro cristianismo. Assim, nós vamos cumprir a vontade de Jesus em sermos sal para salgar a terra, mas na internet, e muitos crentes e muitos pastores estão sonhando em viver só na internet. Isso não é o nosso lugar, isso não é o nosso caminho. E com o tempo, os crentes e as igrejas vão entender que a internet não é de Deus.